Olá pessoal, tudo bom com você? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Gabriel Quintanilha, de Direito Tributário, e eu estou muito feliz em estar aqui mais uma vez para tratar de um assunto muito importante para os concursos de um modo geral, especialmente para os concursos de procuradoria. Eu vou tratar hoje de um assunto extremamente relevante, mas antes de falar sobre ele, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá o seu like nesse vídeo se você gostou, compartilhe, comente, porque é assim que a gente vai poder levar o conhecimento de forma gratuita para a maior quantidade possível de pessoas. Então, eu gostaria de fazer esse convite. Curta, compartilhe, se inscreva. Bom, agora nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é a norma geral anti-elisão em matéria tributária. Norma geral anti-elisão. Mas afinal de contas, o que é elisão? Bom, elisão é o planejamento tributário. Mas a elisão é lícita ou seria a elisão ilícita? Pessoas, prestem bem atenção. Quando nós falamos de direito tributário, quando nós falamos da obrigação tributária, nós falamos de uma obrigação que tem como origem a lei. A obrigação tributária ela se distancia e ela se difere da obrigação civil exatamente porque lá no direito civil a obrigação depende da vontade das partes. Enquanto a obrigação tributária ela decorre da lei. A obrigação tributária é uma obrigação ex lege, conforme previsto no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Portanto, uma vez que você pratique aquela situação prevista em lei como necessária e suficiente à incidência do tributo, o tributo incidirá, queira você ou não. Portanto, a partir do momento em que você pratica o fato gerador do tributo, não há como fugir do tributo. Mas é óbvio que o cidadão, de um modo geral, ele vai buscar meios para reduzir a sua carga tributária. Ele vai buscar meios para recolher menos tributos. Isso é óbvio. O contribuinte, ele sempre vai buscar meios para pagar menos. O professor Marco Aurélio Greco, no seu livro sobre planejamento tributário, ele trata de um caso contado por Bartolo di Sassoferrato, um jurisconsulto italiano, em que ele contava a história de uma norma que era aplicada num determinado local, em que o caçador, ao trazer as peles para a venda, ele deveria pagar um determinado tributo ao dono daquele local. Ou seja, o indivíduo, para vender os seus produtos no local, no solo daquele determinado proprietário, teria que pagar uma exação tributária. Bom, e aí que vem o ponto. Os caçadores, então, eles passavam não mais a utilizar o solo para venda, mas eles passavam a comercializar a pele nos braços. Eles não mais entregavam aquela pele no solo, eles seguravam. E quando vinha um coletor de impostos para cobrar o respectivo tributo, eles falavam, mas a norma exige o pagamento do tributo quando a gente utiliza o solo. Não estamos utilizando o solo. Se não estamos utilizando o solo, portanto, não devemos recolher o respectivo tributo. E essa lógica é uma lógica muito interessante. A gente está falando, gente, e algo muito antigo, a gente está falando de séculos atrás, onde já havia esse debate acerca da busca por meios lícitos de afastar a carga tributária. Porque o tributo é uma obrigação a todos imposta. Os americanos dizem que na vida, quando a gente nasce, nós só temos duas certezas, a morte e os tributos. Porque a obrigação tributária decorre da lei. E se o indivíduo pratica aquela situação prevista em lei como necessária e suficiente à incidência do tributo, o tributo nasce, queira o indivíduo ou não. A vontade é um indiferente. A questão é, quando eu vou adotar um planejamento tributário, devo eu levar em consideração a lei? Devo respeitar a lei e fazer tudo aquilo que a lei não veda?
Ou eu posso usar a lei a meu favor? A discussão entra no limite do planejamento tributário. Porque se você praticar a situação prevista em lei, nasce a obrigação tributária, queira você ou não. Queira você ou não. É aí que surge o debate acerca do planejamento tributário. Será que há meios lícitos de, após praticar o fato gerador da obrigação tributária, o indivíduo afastar essa obrigação? Será que existe essa hipótese? Essa é uma questão extremamente importante. Bom, passemos aos conceitos. Existem 3 conceitos relevantes que envolvem o planejamento tributário. A elisão, que é sempre uma forma lícita do indivíduo afastar o tributo. A elisão é sempre planejamento tributário. Quando falamos de elisão, nós falamos de uma forma lícita, que afasta a carga tributária. E não confundam elisão com elusão. A elusão seria um abuso de forma. A ilusão seria a utilização do ordenamento jurídico de forma abusiva, de forma simulada, de forma a extrapolar as possibilidades legais. Mas nem elisão nem elusão deverão ser confundidas com evasão. A evasão é caracterizada como crime tributário. A evasão é a conduta criminosa tipificada em lei. Diga-se de passagem, a Lei de Crimes Tributários é a Lei 8.137. A evasão, portanto, não é lícita. Pelo contrário, é um ilícito criminal. Diferente da elusão, que consiste em um ilícito civil. Bom, vamos por partes para podermos entender. O planejamento tributário. No momento em que o indivíduo consegue, de acordo com o ordenamento jurídico, reduzir a sua carga tributária, ele está praticando um planejamento tributário. Vocês vão perceber que eu vou citar sempre o Marco Aurélio Greco porque ele é a grande inspiração do planejamento tributário, a principal fonte do planejamento tributário no Brasil. O Marco Aurélio Greco diz na sua obra que o planejamento tributário é você adotar meios para reduzir a carga tributária dentro da lei. Não se trataria, de acordo com Marco Aurélio, não se trataria de planejamento tributário aquela conduta que a legislação já permite. Ou seja, a adoção de um benefício fiscal, a adoção de uma opção. Então, máxima vênia, devemos sim pensar que é planejamento tributário quando o indivíduo escolhe se ele vai fazer a declaração completa ou simplificada do Simples Nacional, declaração completa ou simplificada do Imposto de Renda da pessoa física. Se o indivíduo vai adotar ou não o regime do Simples Nacional para sua empresa. Veja, na questão do imposto de renda, né? Na questão do imposto de renda da pessoa física, o próprio sistema diz pra gente, olha, se você fizer a declaração completa, vai ter X de dedução, vai pagar tanto de imposto. Se você fizer a declaração simplificada, vai ter Y de dedução, vai pagar tanto de imposto, acabou. Você vai lá e escolhe o que é melhor para você. Isso é planejamento tributário, data máxima vênia, professor Marco Aurélio Greco, que é, sem sombra de dúvidas, o maior. Mas planejamento tributário é reduzir o tributo, ponto, acabou. De forma lícita, de acordo com o ordenamento jurídico. Diferente disso é a ilusão. A ilusão, ela acontece quando existe o ardil, quando o contribuinte, de forma ardilosa, quer afastar a tributação. Quando o contribuinte abusa daquilo que a lei permite. Quando o contribuinte dissimula uma operação, fazendo com que ela aparente ter uma finalidade, quando a finalidade é, em verdade, outra completamente diferente.
Esse ardil deve ser afastado pelo direito. E esse ardil é a elusão. A elusão é um ilícito civil, não caracteriza o crime. A elusão é a prática de um negócio jurídico simulado ou com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação. Isso é um abuso de forma. E aí que está o detalhe interessante. Quando o contribuinte pratica um negócio jurídico simulado, esse negócio jurídico já é nulo para o direito civil, para o direito privado. Né? É interessante falar isso, porque veja, o artigo 167 do Código Civil, o artigo 167 do Código Civil diz com todas as letras que quando o indivíduo pratica um negócio jurídico simulado, esse negócio jurídico é nulo. O negócio jurídico simulado, ele é nulo. E por ser nulo, não produz efeitos. Ah, Gabriel, mas esse é o Código Civil, não se aplica em matéria tributária. Quem disse? O artigo 110 do CTN, ele diz com todas as letras que os conceitos de direito privado não poderão ser alterados pelo direito tributário. Os conceitos de direito privado não poderão ser alterados pelo direito tributário. Está expresso, ora bolas. Não pode. Portanto, senhoras e senhores, lembrem-se, a prática de um negócio jurídico simulado, ela já é nula por si só. A prática de um negócio jurídico simulado não deve produzir efeitos para o direito civil e também não vai produzir efeitos para o direito tributário. Então vamos pegar um exemplo clássico para que você possa entender. Digamos que eu tenho um imóvel à venda e você que está aí me assistindo gostou da ideia de comprar esse imóvel de mim. Então a gente negocia e você me dá a seguinte ideia. A ideia é sua, não é minha, não estou te dando essa ideia. Você me dá a ideia de montarmos uma empresa. Eu integralizo o imóvel na empresa e você integraliza o dinheiro na empresa. O imóvel vale, sei lá, R$1 milhão. Integraliza 1 milhão, você integraliza 1 milhão. Dali, a gente constitui uma sociedade, somos sócios. 6 meses depois, a gente briga. A sociedade perde a affectio societatis. Nós não temos mais a vontade de estarmos sócios. Dissolvemos a sociedade. Na dissolução, você sai com o imóvel, que eu entrei com o imóvel, você sai com você, e eu saio com o dinheiro que você integralizou. Percebe-se com uma clareza absurda que essa operação ela tem como objetivo se aproveitar da imunidade do artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, que deixa claro que não incide ITBI na integralização de capital e nem na dissolução de capital. ITBI é o imposto municipal que incide na transmissão onerosa de bens imóveis. E aí, para não dar risco, para não dar discussão, a gente montou um escritório de advocacia, somos advogados. Montamos um escritório de advocacia. Eu integralizei o imóvel, você integralizou o dinheiro, dali a gente briga, você fica com o imóvel, eu fico com o dinheiro e foi feita a transmissão do patrimônio para você. Ora bolas. Ora bolas. Fizemos ou não fizemos uma transferência desse bem? Na verdade, o que nós fizemos foi uma compra e venda. Uma compra e venda maquiada. Maquiada para parecer uma organização empresarial. Fizemos sim uma compra e venda maquiada para que ela pareça uma operação empresarial. Em um momento nós quisemos fazer uma compra e venda. Ou melhor, nós tivemos este objetivo desde o princípio. Nós só botamos uma roupa diferente para que essa boneca mudasse
de emprego, como acontece com a Barbie, né? Mas o ponto é, se a gente pratica esse negócio jurídico, o que o fisco pode fazer? É crime? Não. Dissimular não se enquadra no conceito do tipo penal da sonegação fiscal. Pode pegar a Lei 8.137 que você não vai encontrar o verbo simular ou dissimular como verbo núcleo do tipo do crime. Entretanto, você vai encontrar omitir, dar informação falsa, enfim. Nesse caso, nós temos dissimular como ilícito civil. Abra o seu código, por favor, no artigo 116, parágrafo único do CTN. Artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional. E no artigo 116, parágrafo único do CTN, você vai encontrar, no 116, parágrafo único do CTN, você vai encontrar que o fisco poderá desconsiderar, grife desconsiderar, o fisco poderá desconsiderar o negócio jurídico praticado com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. O fisco vai poder desconsiderar o negócio jurídico praticado com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. O objetivo do fisco é muito claro. Aquele negócio jurídico, aquela nossa empresa, aquele nosso escritório de advocacia, não importa. Ele produz todos os efeitos em outras esferas. Ele só não produz efeitos na esfera tributária. Porque, na verdade, o que vale é a essência do negócio jurídico. E a essência do negócio jurídico é a compra e venda. Então, o que o fisco municipal vai fazer? Vai desconsiderar o nosso negócio jurídico? Não vai desconstituir. Ele vai produzir efeitos para todas as esferas. Vai desconsiderar o nosso negócio jurídico e vai cobrar o tributo devido. Com juros, correção monetária e a multa respectiva. Eis a norma geral anti-elisão. Norma essa que tem como objetivo evitar o planejamento tributário abusivo. E planejamento tributário abusivo é uma elusão. Bom, calma que eu já volto nessa essência. Vamos finalizar aqui o conceito da evasão para poder ficar clara a diferença. Eu vou repetir, mas para reforçar. A evasão é o crime. A evasão é a conduta criminosa. A evasão é a conduta tipificada em lei como crime. Lei 8.137, a Lei de Crimes Tributários. Se eu aufiro renda e não declaro, se eu declaro a menor, se eu junto uma declaração falsa de médico de que eu fui atendido, uma nota fiscal falsa de médico, tudo isso é crime. Eu vou responder sobre as penas da lei penal. Não é um ilícito civil. Então não vamos confundir os conceitos. Não vamos confundir os conceitos. A elusão é um ilícito civil. A simulação é um ilícito civil. Não é crime. Belezinha? Fácil. Então preste bem atenção. O STF julgou em 2022 a ADI 2446. Na ADI 2446 foi discutida exatamente a redação do artigo 116, parágrafo único do CTN, que foi introduzido pela Lei Complementar 104 de 2001. Pela Lei Complementar 104 de 2001. A relatora foi a ministra Carmen Lúcia e ela reconheceu eficácia plena ao artigo 116, parágrafo único do CTN. Porque a redação do dispositivo diz que há necessidade de lei. E esse artigo 116, parágrafo único, ainda não foi regulamentado em nosso ordenamento jurídico. O que acontece é que o autor da ADI 2446, que foi a Confederação Nacional do Comércio, alegou que haveria uma ofensa ao princípio da legalidade. Uma vez que a autoridade fiscal, ao desconsiderar o negócio jurídico, estaria tributando uma operação não prevista em lei. A ministra Carmen Lúcia, em seu voto, ela analisou muito bem a situação.
de forma muito segura, de forma muito inteligente. A ministra Carmen Lúcia, ela deixou claro que não há violação à legalidade. Essa desconsideração, que está no artigo 116, parágrafo único do CTN, ela somente se aplicará de forma limitada aos negócios jurídicos que foram praticados com a intenção de simular o fato gerador. Veja, o fato gerador, ele está previsto em lei. Afinal de contas, a obrigação tributária ela é o quê? Ela é ex lege. Se a obrigação tributária ela é uma obrigação que decorre da lei, se ela é uma obrigação ex lege, a conduta necessária e suficiente à incidência do tributo já está prevista em lei. No meu exemplo com você, na sociedade de advogados que nós montamos, qual foi o negócio jurídico efetivamente praticado? Uma compra e venda disfarçada de sociedade. Se foi uma compra e venda disfarçada de sociedade, gente, o fato gerador se materializou. Porque nós temos uma compra e venda disfarçada, mas temos uma compra e venda. O fato gerador está materializado. O fisco, então, ele está autorizado a cobrar o tributo daquela operação que foi mascarada. Não havendo qualquer violação à legalidade, veja, porque o fisco aplicará a lei vigente que identifica o fato gerador da obrigação. Não há vedação ao planejamento tributário, senhoras e senhores. Não há proibição à economia fiscal. O que há é a proibição ao abuso de forma, que deverá ser rechaçado. E aí eu vou além ao próprio julgado. O STF tem mantido uma linha de raciocínio muito clara com relação à figura da livre concorrência. Se o indivíduo abusa da forma do negócio jurídico para afastar um tributo, ele ganha um critério concorrencial que os demais não possuem. De modo que essa interferência no direito tributário, né, na concorrência, deve ser rechaçada. Deve ser rechaçada. No seu voto, então, a ministra Carmen Lúcia diz que a norma anti-elisão, esse nome é inapropriado. Eu já disse para você. Esse nome não deveria ser norma anti-elisão. Porque o dispositivo, ele não afasta a elisão. Ele não afasta o planejamento tributário. Pelo contrário, ele protege o planejamento tributário legítimo, praticado dentro da norma, sem abuso de forma. O grande problema do julgado, galera, e aí você que está me assistindo tem que tomar muito cuidado, porque na prova os conceitos eles são fundamentais para a pontuação, é que efetivamente a prova ela vai exigir o conceito do STF. E a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, ela não faz a distinção entre elisão, elusão e evasão, que é uma distinção clássica do direito tributário. Ela fala em elisão como planejamento tributário e ela fala em evasão. Ela faz um pequeno conceito, na verdade, uma pequena confusão de conceitos. Porque ela fala em evasão quando o contribuinte quer ocultar o fato gerador. E, de fato, a ocultação do fato gerador é evasão, sem sombra de dúvidas. A ocultação do fato gerador, a omissão, é verbo, núcleo do tipo da evasão. Tá? Então veja, efetivamente, senhoras e senhores, o STF então reforçou a possibilidade da aplicação do artigo 116, parágrafo único, para afastar o planejamento tributário abusivo, cabendo à autoridade fiscal e não à autoridade judiciária desconsiderar o negócio jurídico praticado e não desconstituir, exigindo o tributo devido com juros, correção monetária, multa, mas não havendo caracterização criminal.
E aí eu vou reforçar que apesar do disposto no voto da DI 2446, no voto vencedor da ministra Carmen Lúcia, eu particularmente responderei qualquer questão de concurso dizendo o seguinte: existem 3 conceitos: elisão, elusão e evasão. A elisão é lícita, é o planejamento tributário. A ilusão é o ilícito civil, vedado no artigo 116, parágrafo único do CTN. Enquanto a evasão caracteriza o tipo penal, o crime de sonegação fiscal. Importante lembrar que o STF, no julgamento da DI 2446, deixou claro que o que é rechaçado pelo 116, parágrafo único é evasão, entendendo como um conceito similar ao conceito de elusão. Esse é o ponto. Eu acho que dessa forma você arredonda a sua resposta para poder não ter erro. Então o direito tributário permite planejamento tributário? Permite. O direito tributário permite que você de forma lícita recolha menos tributos? Permite. O direito tributário autoriza que o indivíduo se utilize dos meios legais, mas jamais autorizará que o indivíduo abuse da forma jurídica. Que o indivíduo se utilize da norma jurídica de forma abusiva, de forma elástica, a ponto de extrapolar a regularidade. Lembrando que, mais uma vez, o que o fisco faz é desconsiderar o negócio jurídico e cobrar o tributo devido. Não havendo a caracterização da conduta criminosa se estivermos diante do verbo simular ou do verbo dissimular a ocorrência do fato gerador. Qualquer coisa diferente disso, aí a gente vai buscar o verbo núcleo do tipo na Lei 8.137. Beleza? Distinção feita. Senhoras e senhores, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque é sempre uma honra estar junto com você, atrás do seu sonho, que é a aprovação no concurso. Conte conosco. Um beijo grande e até a próxima.